Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, venha comigo para a gente corrigir mais uma questão muito bacana. Vou corrigir com todo capricho para que você assimile direitinho a propriedade proposta aí. Para você que gosta de matemática, está aqui uma questão bacana, questão número 2 que caiu na prova de matemática do ITA, segunda fase vestibular para 2022, cujo tema é números complexos. Essa questão ela é um pouco complexa, mas eu vou fazê-la de uma forma bem detalhada para que você entenda por inteiro, ok? A proposta é a seguinte: seja Z pertencente ao conjunto dos números complexos e denote por imagem de Z a parte imaginária de Z. Determine todos os possíveis Z pertencente aos complexos com imagem de Z diferente de zero, tais que temos simultaneamente imagem de Z ao cubo igual a zero e imagem de 1 mais Z ao cubo igual a zero. Esse símbolozinho aqui significa imagem. Todo número complexo, ele pode ser imaginário puro, ou pode ser um número real. Todo número complexo tem a parte A, que é a parte real, mais BI, que é a parte imaginária. Podendo ser o A aqui zero e ser um imaginário puro, podendo também o B valer zero e ser um número real. Antes de falarmos de números imaginários, vamos voltar lá na origem disso. O que é um número imaginário? A unidade imaginária é raiz de menos 1. Ou seja, os matemáticos, ao resolverem uma equação de segundo grau, quando dava lá o delta negativo, que a gente fala que não tem solução em R, aqui eles convencionaram um nome para esse valor raiz de menos 1 como sendo I, unidade imaginária. Então toda vez que a gente falar I, a gente está falando raiz de menos 1. Toda vez que a gente elevar I ao quadrado, a gente está elevando raiz de menos 1 ao quadrado, que dá menos 1 só porque a raiz evapora. A parte A, que é a parte real, a parte B, que é a parte imaginária. Veja um exemplo aqui de um número imaginário. 3 mais 2i. Esse número é um número imaginário, mas não é puro, porque não tem só a parte imaginária, tem também a parte real. Exemplo 2. O número 3, ele é um número complexo, mas não é imaginário, porque não tem a parte imaginária. Já o exemplo 3, 4i, é um número imaginário puro. Veja que só tem a parte imaginária, não tem essa parte real. O A dele valeria zero. Então, seguindo aqui, vamos primeiro trabalhar nessa afirmação, que a parte imaginária desse número Z seja diferente de zero. Então, ele seria aqui um número imaginário. Mesmo não sendo puro, ele seria imaginário. E de tal forma que a parte imaginária desse número ao cubo seja igual a zero, e a parte imaginária de 1 somado com esse número elevado ao cubo também dê zero. Então, nesse caso, o B, que representa a parte imaginária, tem que ser diferente de zero. Olha aqui, ó, B, a parte imaginária é diferente de zero, porque a gente fala A mais BI. BI quer dizer o coeficiente da parte imaginária tem que ser diferente de zero. Quais são as possibilidades disso acontecer? Vou chamar de P as possibilidades. Então, se eu pegar 1 mais Z elevado ao cubo e dele eu diminuir Z elevado ao cubo, quais são as possibilidades de que a parte imaginária dê zero? Né? Porque aqui diz que a parte imaginária dá zero, somando com 1 a parte imaginária dá zero. Vou pegar 1 mais Z, elevar ao cubo e tirar dele Z ao cubo. Assim eu vou ter 1 mais Z vezes 1 mais Z vezes 1 mais Z. 1 mais Z ao cubo é isso. O parêntese vezes ele mesmo 3 vezes. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes Z é Z, Z vezes 1 é Z. Vou fazer o chuveirinho. 1 por todos. Z vezes Z, Z quadrado. Eu reduzo esses dois termos aqui, são semelhantes. Vai ficar 1 mais 2Z mais Z2. Juntei esses dois aqui e torno multiplicar pelo parêntese. Chuveirando aí. 1 vezes 1, 1. Aqui, Z de 1 vezes Z. Agora o segundo. Aqui vai dar 2Z, porque 2Z vezes 1 é 2Z. Aqui vai dar 2Z ao quadrado, porque 2Z vezes Z é 2Z quadrado. Z quadrado vezes 1, Z quadrado. E por último, Z quadrado vezes Z, Z ao cubo. Aqui, reduzindo os termos semelhantes, 1Z com 2Z, 3Z. 2Z2 com Z2, 3Z2 mais Z3. Diminuindo esse Z3 aqui, olha, Z3 anula Z3, ficou 3Z2 mais 3Z mais 1.
3z2 mais 3z mais 1. Todo número complexo, ele é dado por A mais BI, ou seja, uma parte real mais uma parte imaginária. E esse não seria diferente. Então, vou vir aqui e substituir o Z por A mais BI. Então, vai ficar 3 que multiplica A mais BI ao quadrado. E A mais BI ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só que tem um detalhe aqui. O quadrado do segundo, quando a gente eleva o I ao quadrado, que é raiz de menos 1, ele dá menos 1 só sem raiz. Por isso que esse último ficou negativo. Então, isso é o que resultou, né, dessa primeira potência. Mais 3 vezes Z, que é 3A, mais 3BI, porque multipliquei o 3 por A mais BI. 3 vezes A, 3A, 3 vezes BI, 3BI, mais 1. Agora eu vou pegar somente a parte que tem I no meio. Vou até deixar o I por enquanto para você ver. Se eu multiplicar 3 vezes 2AB, vai dar 6AB. Coloco o I em evidência e fica 6AB. Só pego os termos que tem I. Por quê? Porque eu quero que a parte imaginária seja 0. Então, agora também tem mais outro termo aí que tem BI, que é esse aqui, ó, 3BI. Dividido por I, sobra 3B. Nem precisaria colocar esse I aqui, só para lembrar que esses são os coeficientes da parte imaginária. Aqui eu até ainda posso colocar esse 3 e esse B em evidência, né? Porque tem aqui, então vai ficar 3BI, tirando o B aqui, colocando em evidência o 3 também. 6AB dividido por 3B sobra 2A. 3B dividido por 3B sobra 1. E eu tenho duas possibilidades, uma delas é dessa parte aqui valer 0, né? Porque 0 vezes qualquer valor dá 0. A outra possibilidade é desse parêntese valer 0 e multiplicar por qualquer valor e terminar em 0. Então, vou considerar que esse parêntese vale 0. Assim, qualquer valor por 0 dá 0. Isolando A, vai dar A igual menos 1 meio, porque esse 1 vem negativo para o segundo membro, esse 2 passa dividido. A igual menos 1 meio. Agora, eu vou lá no caso que diz que Z3 também tem a parte imaginária igual a 0 e faço Z3. O que é Z3? É você pegar esse Z, que é A mais BI, e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. A potência do binômio ao quadrado, ele vezes ele mesmo, é o quadrado do primeiro, que é A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 2ABI, mais o quadrado do segundo. Porém, o quadrado do segundo tem I no meio, que é elevado ao quadrado, fica menos B ao quadrado. Ainda vou multiplicá-lo por A mais BI, porque aqui é ao cubo. Primeiro pelo primeiro, A ao quadrado vezes A ao cubo. A ao quadrado vezes BI, A ao quadrado BI. Agora o segundo, 2ABI por A, 2A ao quadrado BI. Agora, 2ABI por BI, veja que tem I, aqui tem I, então vai dar I ao quadrado, I é raiz de menos 1 eleva ao quadrado, vai terminar em negativo, vai terminar 2AB2, por quê? O A está aqui, B vezes B, B2, I vezes I, menos 1, por isso que aqui ficou negativo. Menos B2 vezes A, menos AB2, e menos B2 vezes BI vai dar menos B3I. Porque B2 vezes B, B3. Agora eu tenho que pegar a parte imaginária, ou seja, os coeficientes de I. Onde tiver coeficiente de I, eu pego. Aqui, por exemplo, tem A2BI, então eu pego essa parte. Aqui também tem um I no meio, então vou pegá-lo também. Vou até destacar. E aqui também tem I no meio, vou destacar. E se eu pegar A2BI com 2A2BI, dá 3A2BI. Nem vou colocar o I aqui agora, dá 3A2B. São os coeficientes da letrinha I. B3 negativo, e isso precisa dar 0, porque disse aqui que o Z elevado ao cubo dá 0. Então, eu vou ter que substituir esse A por um valor que eu já achei que é menos 1 meio, vai ficar 3B sobre 4, porque onde era A ao quadrado, ficou 1 ao quadrado, que é o mesmo, multiplicou pelo 3, ficou 3. 2 ao quadrado, 4, que está aqui no denominador. B menos B3 igual a 0. Porém, esse B3 eu já passei para depois da igualdade, né? Ele foi positivo. Agora eu posso cortar esse B com um desses três aqui, porque se está ao cubo, quer dizer B vezes B vezes B. Eu corto um deles, fica B ao quadrado ainda. Então, B ao quadrado é igual a 3 quartos. Radiciação anula a potenciação. B limpinho, bonitinho aí, é raiz de 3 sobre 2, porque raiz de 4 é 2. Raiz de 3 é irracional, a gente deixa aí.
Porém, toda vez que se tratar de raiz quadrada, eu tenho que usar o mais ou menos. Então, aqui agora já achei os possíveis valores que vão me dar o z. Eu vou escrever aqui agora os possíveis valores de z. Só que antes disso, eu vou fazer a verificação para ver se realmente eu posso usar esses valores, né? Eu vou lá e coloco z1, né? O z1 eu vou chamar de menos 1/2 mais raiz de 3 sobre 2. Veja que eu peguei aqui menos 1/2 para o A, porque é A mais BI, raiz de 3 sobre 2 para o B, e isso aí, elevado ao cubo, precisa dar a parte imaginária igual a 0. Então, vou pegar e elevar ao cubo, quer dizer, eu vou multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. Se eu multiplicar uma vez, ele por ele mesmo já vai dar o quadrado do primeiro, que é 1/4, quadrado de 1/2 é 1/4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que aqui tem um menos. Então, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3 sobre 4, que é o mesmo que 1 raiz de 3 sobre 2, mais o quadrado do segundo. E elevado ao quadrado dá menos 1, que está aqui o menos. Raiz de 3 ao quadrado fica 3 só, 2 ao quadrado fica 4. E como tem 1/4 menos 3/4, menos 2/4, que é o mesmo que menos 1/2. Menos raiz de 3i sobre 2. Isso ainda multiplicado por esse valor, porque é elevado ao cubo. Estou tornando multiplicar pelo primeiro para elevar ao cubo. O primeiro pelo primeiro, 1/2 vezes 1/2, 1/4. O primeiro pelo segundo vai dar menos raiz de 3i sobre 4. Agora, o segundo pelo primeiro, menos por menos mais, raiz de 3i sobre 4, de 2 vezes 2. Agora, o segundo pelo segundo, menos por mais, menos, porém o passo trocado por essa razão aqui vira mais, raiz de 3 por raiz de 3, raiz de 9 que dá 3, sobre 2 vezes 2, 4. Como eu tenho 1/4 e 3/4, dá 1 inteiro, que dá 4/4, não é mesmo? Simplifica e simplifica. Cortei porque um é positivo, outro é negativo, se anulam. Certinho? Certinho. Por quê? A parte imaginária é quanto? 0. Olha, não tem i. Então agora eu vou fazer a verificação com a outra raiz. Eu vou chamar de z2 quando eu vou usar aqui o menos 1/2 do a, porém eu vou usar aqui o negativo no lugar de menos raiz de 3 sobre 2, porque tem mais ou menos, já usei o mais aqui, vou usar o menos aqui. Então z2 é igual. O cubo disso aí, primeiro eu vou fazer o quadrado. O quadrado do primeiro, que é 1/4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 2 raízes de 3 sobre 4, que simplifica da raiz de 3 sobre 4, mais o quadrado do segundo. Porém, tem um i na jogada aqui, eleva ao quadrado, fica menos. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado dá 4. Esse i ao quadrado deu esse menos 1. Como eu tenho 1/4 menos 3/4, dá menos 2/4, que é o mesmo que menos 1/2, mais raiz de 3i sobre 2. Porém, eu ainda tenho que tornar multiplicar, porque aqui é ao cubo, e eu tinha elevado ao quadrado. O primeiro pelo primeiro vai dar 1/4. O primeiro pelo segundo, menos por menos é mais, raiz de 3i sobre 4. O segundo pelo primeiro, menos raiz de 3i sobre 4. O segundo pelo segundo, mais por menos é menos, pelo fato de ter i ao quadrado vira mais, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3, no denominador, 2 vezes 2, 4. 1/4 mais 3/4, 4/4. E aqui a gente cancela esses porque são opostos. Então, z2 ao cubo dá 1 inteiro, porque 1/4 com 3/4, 4/4, que é 1 inteiro. Deu certinho? Absolutamente sim. Porque a parte imaginária é quanto? 0. Agora só me falta testar nesse aqui, olha. Porque já testei nesse, deu certo com as duas raízes. Vou testar nesse aqui agora. Esse aqui agora tem um detalhe que onde eu tinha menos 1/2, se eu somar 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1/2 positivo. Então vai ser menos 1/2 com mais 1, vai dar 1/2, mais 3i sobre 2, né? Isso elevado ao cubo. Elevar ao quadrado é pegar o quadrado do primeiro, que dá 1/4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá raiz de 3i sobre 2, porque é 2 vezes raiz de 3i, porém 2 vezes 2, 4. Ficaria 2 em cima e 4 embaixo, simplificando, o 2 de cima some e fica 2 embaixo. Agora, isso menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo
é 3/4. E menos pelo motivo de ter um i ao quadrado. 1/4 menos 3/4 menos 2/4, que simplificado dá menos 1/2. Isso mais raiz de 3i sobre 2. E ainda preciso multiplicar novamente, porque isso é ao cubo. Aqui ao quadrado, multiplicando mais uma vez ao cubo. O primeiro pelo primeiro vai dar menos 1/4. O primeiro pelo segundo vai dar menos raiz de 3i sobre 4. O segundo pelo primeiro, mais raiz de 3i sobre 4. O segundo pelo segundo, mais por mais é mais, porém i ao quadrado dá menos 1, então fica menos. 3/4. E agora, reduzindo os termos semelhantes, menos 1/4 com menos 3/4, menos 4/4, que é menos 1/2. Aqui esse e esse são opostos, se anulam. Menos 1 deu certo? Absolutamente certo. Por quê? Veja que a parte imaginária tem que ser zero. Deu zero, não tem nenhum i aqui. É como se fosse menos 1 mais 0i, né? Agora vamos testar o Z2 utilizando aqui a raiz negativa. Então vai ser 1/2, porque igual aqui, quando eu coloco 1 em cima desse 1/2, sobra metade positiva, menos raiz de 3i sobre 2, porque estou pegando menos. Elevando isso ao quadrado, dá o quadrado do primeiro, que é 1/4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá raiz de 3 sobre 2, porque 2 vezes raiz de 3, 2 vezes 2, 4, 2 raiz de 3 sobre 4, ou raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa. Mais o quadrado do segundo, porém tem um i elevado ao quadrado que faz isso aqui virar menos raiz de 3 ao quadrado, raiz de 9 que é 3, 2 ao quadrado 4. Reduzindo os termos semelhantes, 1/4 menos 3/4 menos 2/4, que é o mesmo que menos 1/2. E veja que vai caindo certinho, certinho. Agora eu vou pegar isso aí e tornar multiplicar por esse número aqui, porque tem que ser ao cubo. O primeiro pelo primeiro dá 1/4 negativo. O primeiro pelo segundo, menos por menos mais, dá raiz de 3i sobre 4. O segundo pelo primeiro, menos raiz de 3i sobre 4. O segundo pelo segundo, menos por menos mais, tem um i ao quadrado, vira menos. Raiz de 3 por raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. 2 por 2 dá 4. Os termos opostos se anulam. Menos 1/4 com menos 3/4, menos 4/4, que é o mesmo que menos 1. Também deu certinho, veja que não tem i na jogada. Sendo assim, eu posso afirmar que os possíveis valores de z são o z1, que vale menos 1/2 mais raiz de 3i sobre 2, e o z2, que vale menos 1/2 menos raiz de 3i sobre 2. Eu já fiz e já tirei a prova. Espero que você tenha entendido e tenha gostado, ok? E se você chegou até aqui, é porque você é um aluno ou uma aluna motivada que está a fim de aprender matemática. Sendo assim, eu tomo a liberdade de te pedir para que se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática e assim nós possamos compartilhar conhecimento. Você me ajuda a crescer e eu te ajudo a conquistar seus objetivos. Conhecimento é poder. E se você quer aprender, eu vou ajudar você. Basta só você querer.